que um padre que volta à paróquia em Caravaggio vai aos poucos tentando identificar as pessoas que eram já do tempo dele, né? E vai se reivindicando com a paróquia através de pessoas muito concretas, mas também encontra tantos rostos de pessoas que não conheciam. Significa que essa paróquia está viva e está gerando novos filhos, né? E muitas pessoas que estão não aqui já foram para outras comunidades, porque nós somos uma comunhão completa. Eu voltei a Campinas por causa de motivos de saúde, estou sendo muito bem atendido lá, mas tendo trabalhado em Campinas de 81 a 86, acidente em outra comunidade, estando como se daqui a estação do metrô da Vila Madalena, os bairros se comunicam, né? Então eu acabei encontrando aqui ex-alunos, ex-paroquianos da outra comunidade. E muito tempo depois, né? E qual não foi a minha surpresa de ver alunos que eram da escola técnica, do colegial, agora frequentando aqui, e com entusiasmo, mas com uma dificuldade que é muito comum hoje. Ou eu estou aqui, tenho 3 filhos, mas só um frequenta. Não conseguimos, né, passar. Então eu tive muita oportunidade de dizer: não, confie na força da semente. A semente lançada, a semente lançada. E um desses veio me procurar agora, falar: padre, uma surpresa para mim. Meu filho e a minha nora estão trabalhando na barraca da quermesse. É a primeira, vai ser para eles o primeiro passo de reinserção na comunidade. Porque começa a desabrochar. Então, a nossa comunidade, a nossa fé, é uma fé que vive testemunhas, pessoas que testemunham fora e dentro da família. Nós, como disse a segunda leitura, nós nos revestimos de Cristo. Para a celebração, uns usamos roupas litúrgicas especiais, mas só para lembrar a cada um da comunidade que todos nós, pelo batismo, nos revestimos de Cristo. Somos, juntamente, um com o outro, sacerdotes, profetas e reis. E, como profetas enviados ao mundo, nós somos o suave perfume de Cristo entre as pessoas. Nós carregamos conosco a nossa identidade e ela é um suave perfume. Mas hoje no Evangelho tem uma pergunta crucial. Quem eu sou para vocês? E tão
tanto é crucial que antes de fazer a pergunta, Jesus passou a noite em oração. Como também ele tinha passado a noite em oração antes de chamar uns discípulos para serem apóstolos. Então ele faz a pergunta: o que dizem as pessoas? Mas na verdade ele está querendo sondar o que dizem os apóstolos. Agora vamos imaginar, nos colocar no tempo de Jesus. Israel era um povo religioso, porque se identificava pelo seu Deus, o único Deus vivo. E tudo era santo, o templo era santo, a cidade de Jerusalém era santa, e a terra de Israel era santa. E essa terra, essa cidade, foi sempre invadida por povos mais poderosos. Agora está sob o domínio romano. Esses romanos não tiveram nem um filho, um pouco de educação, e não colocaram os próprios estandartes pagãos na Terra Santa. Então era uma coisa que pegava pelo estômago, pelo fígado. Então havia um desejo de que aparecesse um Messias, mas Messias nessas circunstâncias seria também um líder nacionalista que tivesse uma potência militar para expulsar todos os romanos, todos os estrangeiros, excluísse. Então, quando eles respondem, é o Messias, é isso que o povo procurava. E em Israel sempre houve Messias, vencedores, como hoje entre nós. Se você pega a Rangel Pestana, que continua como Celso Garcia, você vai encontrar uma infinidade de igrejas, catedrais, para atingir essa população. E todo mundo também hoje está procurando não mais um invasor, expulsar um invasor do nosso território. Todo mundo querendo subir na vida, uma casa, um carro. Então hoje os Messias não se candidatam a expulsar os romanos, mas trazer a prosperidade. Eu entrei nessa igreja, tenho carro, tenho casa, abri a minha empresa, e se julgam identificados com Deus, porque obtiveram a coisa. E quando vem a doença, quando vem o desemprego, que são fatos que vêm, então você vai ter que descobrir que você não vai ocupar certas posições, certos ambientes, vai ter que renunciar a bens. Então não existe Deus. E Jesus faz uma pergunta
de novo para os apóstolos: e para vocês, quem sou eu? Então Pedro dá um passo a mais: tu és o Messias, o Filho de Deus. Filho de Deus. Então os apóstolos estavam seguindo uma pessoa muito influente, mas é um profeta, nada muito além. E Pedro dá uma resposta generosa: Cristo, o Filho de Deus. Então, vitorioso. Agora, vitorioso para quê? Aqui ele não respondeu. Ele respondeu na hora que ele fugiu, na hora da crucifixão. Não. Esse Filho de Deus deveria vir glorioso. Então, Pedro, que deu um passo além, não foi uma resposta aberta, foi a resposta que ele conseguia dar no momento. Agora, e para nós, quem é o Cristo? Nós, então, vamos retomar a nossa identidade. No batismo, fomos batizados. Quer dizer, o que é batizar? Antigamente era um verbo do dia a dia. Um navio, quando afundasse no mar e as águas penetrassem em todos os cômodos do navio, se dizia: aquele navio foi batizado em Cristo. Água penetrou. Quando em casa fizesse a massa da farinha e a água tinha embebido toda a farinha, se dizia que aquela massa tinha sido batizada. Então, para nós sermos batizados, significa que Cristo penetrou todo em nós. Cristo não está fora, não está próximo, Ele está dentro. E nós não ganhamos um carro. Ouvimos a palavra dele que nos penetra e comungamos do seu corpo e do seu sangue. Então fazemos uma comunhão. Ele sou eu e eu sou ele. Não existe proximidade maior, não existe intimidade maior do que a de nós que somos cristãos. O Deus veio morar em nós e nós moramos em Deus. Mas Cristo subindo ao céu, Ele era Deus e homem, né? Então agora a humanidade está na santíssima verdade, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é homem. Então nós não somos um rastro em torno de um sol. Nós penetramos nesse próprio sol e temos entre nós um vínculo que é o Espírito Santo. Para dizer, eu até pedi que trouxesse aqui de novo o Círio Pascal. Então, na Páscoa se fez isso, na vigília da Páscoa. Depois, talvez nós tenhamos nos acostumado com o Círio, ele virou só um enfeite. Não,
ele é uma proclamação de fé. Alfa e Ômega. Jesus, a primeira e última letra do alfabeto grego. Jesus Cristo, princípio e fim de tudo, também de nós. As 5 chagas de Cristo, por suas chagas, preciosas chagas, fomos salvos e libertos. 2025, o ano em curso. Jesus Cristo vivo, hoje e sempre. Então, aqui está coordenada toda a nossa fé, mas não numa coisa, porque nós, às vezes, temos fé, nos apegamos a coisas. Então, no fim da missa, sempre vem alguém, padre, benze o terceiro. Acontece também, né? Amém. Agora eu estou salvo. Essa coisa já estava salva. Essa coisa apenas me lembra. E tem gente que está também numa religiosidade mágica. Por quê? Ai, padre, eu estava fazendo a novena, não, a quaresma de São Miguel Arcanjo, e eu quebrei a quaresma de São Miguel Arcanjo. Ou eu ia fazer um dia as 1000 Ave-Marias e acabei só fazendo 500. Ou se você fez 500, você fez muito mais que 0, né? Então a gente pega coisas, mas se deixa escravizar pelas coisas. As coisas não passam a ser sinais, mas eles se tornam uma canga que nós mesmos aceitamos e somos escravos dessas coisas. Não foi para isso que Jesus nos libertou. Somos um povo liberto. Então, como nós fazemos tantas vezes o sinal da cruz, eu estou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a vitória já foi declarada. E a vitória é eu ser filho de Deus, não escravo, não empregado. Nós somos filhos. E a nossa consequência é vermos cada um como filhos de Deus. Então, eu fico fazendo uma meditação esse ano contigo sobre o caminho de Cristo. Se diz que recrutaram um homem chamado Simão de Cirene para ele carregar a cruz. Ele vinha do trabalho, portanto não era discípulo de Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam amedrontados, mas curiosos de ver, então estavam acompanhando de longe. Esse Simão de Cirene, que veio do trabalho, vai ajudar Cristo a carregar a cruz. O que ele vê? O caminho da cruz, 1300, 1000
metros. Ele vê só com as costas de uma pessoa arcada, chicoteada, ensanguentada, carregando. Depois se tropeça e ajudando. E essa pessoa carrega e não amaldiçoa. Ele vai carregando. Então, o Simão, ele só vê a cruz e as costas de Cristo. Daquele homem que ele não conheceu. Não conhecia. Estava fazendo por obrigação. Mas ele vai sendo impactado e vai se perguntando quem é este homem. E deve ter certamente ficado até o fim, porque ele estava envolvido e agora curioso. E certamente ficou na comunidade de discípulos. Ele foi tocado, se converteu. Então, até dizem, era um homem vindo do campo. Outro evangelho era Simão, filho, pai de Malco. Então, ele já era conhecido, o filho dele já era conhecido pela comunidade. Tinha se tornado gente da comunidade, porque ele pôde acompanhar Jesus Cristo num momento tão crucial, sem saber o que era antes, mas ele se envolveu num caminho. Então eu tenho que me envolver no caminho de Cristo. E esse caminho passa pela cruz. Então nós não temos medo da cruz, porque sabemos que a cruz não é a última palavra. A última palavra sempre é a ressurreição. Então, vou deixar com vocês uma frase de Santa Teresa d'Ávila, não Teresinha de Jesus. Nada te assuste, nada te espante, só Deus é bastante. Nada te assuste, nada te espante, nem os teus pecados. Só o amor de Deus é bastante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora nós vamos fazer a profissão de fé em Deus Pai, esse Deus Filho, morto e ressuscitado por nós, e no Espírito Santo. Vamos ficar aqui.